Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Assembles. Novo jogo de terror, / sci-fi, chegando aí, Assembles, jogo de um estúdio chamado Nilo Studios, ou Nile Studios. E apesar de ser o primeiro jogo desse estúdio, os desenvolvedores envolvidos não são estreantes. Eles já são meio que veteranos da indústria, e lendo sobre eles eu vi que alguns vieram da Visceral, que é um braço da EA, responsáveis por Dead Space, e outros caras vieram da Band, de Halo e Destiny e tal. Esse jogo ele se encaixa na categoria de FPX, que é o First Person Experience, porque ele é em primeira pessoa e ele é isento de combate, inventário e itens, então ele é uma narrativa interativa que você caminha e você é de fato uma câmera flutuante mesmo, você não tem peso e nem precisaria muito. O começo do jogo é um pouco enigmático e esse aspecto misterioso se estende pelo jogo todo. Ele não é um jogo longo, mas ele tem muitos finais, então ele meio que pede revisitações. O começo você está tipo num laboratório e uma sirene com uma luz vermelha está tocando lá, tá uma luz emitindo uma coloração forte ali. E você se sente meio mal naquele lugar e você não sabe o que está acontecendo, e uma voz de uma inteligência artificial diz que, apesar do que parece, não está tudo bem. Então, já demonstra um certo envolvimento entre essa voz que conversa com você e você, o personagem, ali naquele lugar. E você passa grande parte do jogo sem saber quem é você. Se você é um homem ou mulher, e o seu real papel ali, o seu real peso nesse universo, pode ser até que você termine o jogo sem saber quem é. E isso é uma das descobertas que o Assembles traz. O Assembles, eu concluí que é esse laboratório que, num lance meio brilho eterno de Momentos e Lembranças, eu diria, ele tenta reviver lembranças para que você apague essas lembranças da sua memória. Então você vai estar diante de uma máquina, esse seu personagem, e você vai acessar memórias do passado desse personagem. São poucas memórias, é um jogo bem breve, na real. Eu acho que muita gente poderia reclamar e anda reclamando por conta da extensão do jogo, né, e das poucas locações que o jogo inclui. Então você começa visitando um arvoredo, um lugar calmo, ermo, e aí você já tem o que parece ser uma conversa dessa voz que antes te instruía com você mesmo. Então isso já gera questionamentos do tipo: essa voz é a minha voz? É a voz da minha personagem? Mas por que ela tem um aspecto meio robótico e por que ela fica variando entre homem e mulher? Por que são vozes... não é só uma voz, apesar de parecer a mesma pessoa? É um dos mistérios do jogo. E aí, a partir desse lugar, você remete a uma outra lembrança. E aí você é levado para um escritório, que é onde esse seu personagem trabalhava, e passava muitas das horas do seu tempo lá, muito mais do que deveria, porque já fica claro que ele não tem um relacionamento muito bom com o que parece ser a esposa dele. E aí não sei se é um homem ou uma mulher, se é um relacionamento entre duas mulheres ou de um homem e uma mulher. De qualquer forma, você tem a chance de visitar o apartamento desse casal, e lá você descobre, por intermédio de textos e fotos e cartas, é um jogo muito de exploração visual. Você não vai ter nenhum texto na tela, você vai ter que observar uma carta no cenário, por exemplo. O que é um pouquinho complicado, porque seria legal a gente poder apertar um botão e aparecer aquilo lá em um texto que desse mais leitura, mas de qualquer forma é assim que o jogo extrapola e expande o seu universo. Então a gente vê muitas fotos, inclusive fotos reais, e aí o que já mostra uma abertura por parte dos desenvolvedores que eu acho interessante, de uma mulher com uma criança, e você vê que tem um filho envolvido, e que tudo isso acontece, tem acontecido, ou esse experimento começou, teve início, por conta de um trauma muito pesado na vida dessas pessoas, mais do nosso personagem. Então a gente vai tendo reações cíclicas, e essas lembranças são manifestações hologramáticas, né, são hologramas das lembranças, e a gente pode sair e entrar delas a partir do momento que a gente dispara algum gatilho dentro desses lugares, que faz com que a entrada de saída se torne a entrada, se torne a saída também. Pode parecer confuso, mas o jogo é mesmo, eu estou tentando confundir um pouco porque eu fiz 3 finais e ainda assim não tenho todas as respostas. Existe um quarto final, eles são divididos por cores. Quando você consegue criar uma aura verde ou azul ou branca, que foi a última que eu consegui, o jogo
ele tange caminhos diferenciados e você pode concluir coisas distintas a partir daí. Na real, a cor branca é a que eu estou tentando fazer ainda. Eu consegui um final chamado Truth e outros dois, o verde e o azul, que eles te dão um diálogo diferente na reta final do jogo. No estilo muito parecido com o Silent Hill 2, quando você está naquele corredor, no fatídico corredor final, que o personagem tem uma conversa com a esposa através de carta, na verdade você fica sabendo de uma carta que essa esposa deixou. Você também tem um momento parecido com esse em Assembles. Eu digo que esse jogo é um jogo de terror também, porque em alguns momentos ele é bem assustador, assim. Então a gente vê através do terror o trauma que esse personagem passou, e isso é bem legal. Então assim, os criadores eles citam Twilight Zone e Arquivo X como referência, se você entra no site deles, do Nilo Studios, você vê isso. E realmente, assim, ele tem quês disso, especialmente Twilight Zone, que é uma coisa que vai para caminhos de ficção científica quando ainda não era muito explorado isso em vídeo. A gente sempre teve muita literatura de ficção científica, mas foi o Twilight Zone meio que popularizou um gosto não fácil, mas um gosto mais palpável pela ficção científica, não como algo extremamente complexo e de difícil interpretação, e de difícil entendimento, mas como um entretenimento também, que é o que esse jogo vende. Então eu gostaria de citar alguns outros exemplos de jogos parecidos. Não que você, por conta de ter gostado do Assemble, você vai gostar de um The Vanishing of Ethan Carter, por exemplo. Mas eles me remeteram de alguma forma, então esse jogo é um jogo polonês, The Vanishing of Ethan Carter. Ele é um dos grandes expoentes do FPX, pelo menos é um dos meus preferidos. Você joga com um investigador do paranormal que recebeu uma carta, um pedido de socorro de um garoto em uma cidade interiorana da Europa. É um jogo muitíssimo bonito, o visual dele, as paisagens que você frequenta e tal. E ele tem uma linguagem de janelas do passado que você abre como seu personagem, que é incrível, assim. Você explora realidades e outras realidades, e realidades paralelas, e o universo e tal, de uma forma muito curiosa. Então, esse Assemble, eu acho que talvez seja uma linha interessante para o The Vanishing of Ethan Carter. E como o jogo ele é todo narrado, o tempo inteiro você tem, grande parte do jogo, né, você tem a intervenção de uma voz que vem de cima, uma voz de uma inteligência artificial, que pode ser interpretada dessa forma, que pode ser interpretada como a voz do personagem gravada falando com ele mesmo, que é uma outra interpretação. Então automaticamente traça um paralelismo ao Stanley Parable, que é um dos jogos mais revolucionários em termos de narrativa de videogames nos últimos anos. Ele coloca o personagem indo contra as vontades de um interlocutor, o que é bem curioso e que faz com que o jogo vá para caminhos bem bizarros, ou não. Caso você queira jogar um jogo mais de fácil acesso, ou um jogo que faça mais sentido com aquilo que você controla, ele também abre essa possibilidade, mas você pode desafiar os fundamentos mais elementais de um jogo, como, por exemplo, você seguir o que uma narração propõe. Então acho que esses dois jogos talvez sejam influências para o Nilo Studios, não foi citado pelos desenvolvedores, mas Arquivo X e Twilight Zone certamente têm um peso em todas essas obras que a gente acompanha de terror, ficção científica, especialmente nessa fase tão próspera de videogame que a gente vive hoje, que basicamente, mensalmente, a gente vê novas formas de se contar histórias em jogos. Então acho que esse Assemble está fazendo sua parte e eu espero que seja o começo de muitos outros jogos que sejam por vir.